É Carol Bobô, é Kwojo Abameta. Bom dia a todos, bom sábado. Ojo, Oxê, Abametá, o dia sábado da semana. Ojo Iê, Mãe Benevolente. Ojo Omi Woru, Mãe. O dia da água dourada. O dourado também, a gente fala do amanhecer, né? Kuoru, para o amanhecer, o Omioru, as águas douradas, que pertencem à mãezinha, como é chamada carinhosamente, a Iê, mãezinha senhora do rio, né? Mãe das águas do rio, água doce, a água que dá vida, mas pode trazer também a morte. Oxum é um orixá muito estranho para os nossos conceitos brasileiros, né? Nós aqui transformamos Oxum na senhora unicamente do mel, da doçura, do encanto, da beleza, né? Eu gosto de um orique de Oxum que fala que o que não é belo pode se tornar belo. Oxum usa os seus artifícios, suas artimanhas, seu espelho, aonde reflete aquilo que você deseja, né? O espelho de Odebrecht é fichinha, só que ela pode construir essa história, né? Oxum é a senhora do encanto, das histórias, da beleza, né? Da água, da vida, dos peixes alegres e felizes que vivem no rio. Tem 200 milhões de filhos e conhece cada um por seu nome. Ela dá aquela pitada de atenção exata que a pessoa procura. Oxum é um orixá envolvente, encantador, mas também, como o Irumolé, como a Iabá, foi um orixá muito vingativo, muito inteligente, astucioso, né? Oxum, a deusa da astúcia, gente, né? Dona da mente, do raciocínio lógico, né? Consequentemente, ela sabe receber, ela sabe te envolver, ela sabe te encantar, né? E o mais interessante disso tudo é que ela sabe manter esse encanto. Oxum tem uma história que conta que ela tinha sido aprisionada pelo Alafim Oió e ela estava numa torre. E ela via um camponês que ali passava e ela chamou esse camponês para que fosse até a casa do pai dela, Orumila, e lá trouxesse um filtro mágico para que ela se transformasse em uma pomba, para poder voltar e encontrar a liberdade. Esse camponês, como faria para chegar até o templo de cristal que vivia nas casas das nuvens, no Orum, né? E Oxum disse que ela tinha um filtro que transformaria ele em Aragamagô, num corvo, no urubu, né? Ele aceitou, tomou a poção, blá, transformou-se no Aragamagô, o corvo, né? E voou até o Orum e trouxe a mensagem de volta, trazendo o filtro, onde Oxum tomou e se transformou em uma linda pomba, a Adabá, a pomba do olho vermelho, né? E Oxum voou até a casa de seu pai. Chegando lá, comentou, se queixou sobre o comportamento do Alafim, que a teria aprisionado, que ela não merecia aquilo. Todo aquele drama que a gente sabe que elas fazem, né, gente? E ele, impávido, conhecia a filha. Ah, bem-vinda, fique aqui. E ela disse, só tenho um pedido a meu pai. Eu gostaria que o camponês, daí o Urumilá disse imediatamente, né, fosse recompensado. Disse, não, que ele fosse silenciado, para que ninguém saiba da vergonha de Oxum. Então Orumilá chamou o camponês, ao qual se converteu em Exu. Exu Exuxuanã, Cojibatá Aju, Ajonagira, Exu que veste muitas peles, se transforma naquilo que quiser,
em nome de seu pai Orumilá. Ele lá estava passando pela estrada Lono, Senhor do Caminho, né? Para que então soubesse da filha que não se comunicava com o pai há muito tempo. Baseado nessa lenda, Orumilá castigou Oxum, né, privando-lhe a liberdade, vivendo sempre no castelo de cristal em sua casa, e Exu passou então a atormentar as filhas de Oxum. Né? Não é incomum de pessoas não iniciadas ainda a essa deusa que tenham hábitos um pouco nocivos. O alcoolismo, o jogo, né? São caminhos, são odus, são destinos. Né? E no momento que saúda Exu, né, consegue se libertar dessas agruras que o destino lhe deu, podendo viver livre, né? Como a pomba voa livre no Orum. Né? Essa é uma história bem interessante de Oxum. Mas existem centenas de adurás, de orações a Oxum, existem centenas de Oriki Fun Oxum, dedicados a Oxum, contando de sua capacidade de luta, de vencer e de tornar o impossível possível. Né? Conta também uma história que o Alafim juntou sua esposa Oyá e sua outra esposa Obá para irem defenderem-se das invasões dos Daomianos, né? Que estavam em guerra constantemente. Existiam muitas guerras entre as tribos, e então Oxum, delicada, mimosa, sensível, né? Não foi à guerra. Né? Só que os invasores já estavam chegando no castelo. Então houve uma pequena armação aonde o mensageiro, né, deu a mensagem ao Alafim dizendo que eles estavam entrando em tal parte e eles foram todos em campanha de guerra para lá. Então chegaram no castelo do Alafim, onde encontraram apenas Oxum e a corte. Oxum, muito astuciosa, disse que o rei teria partido e que ela estava sozinha, mas que ela admirava essa capacidade que eles tinham, né, de confrontar um rei tão poderoso, e esse rei teria fugido por medo, né, e ofereceu um grande banquete. E eles se banquetearam, comeram do bom e do melhor, beberam emu, o vinho da palma. E ao amanhecer, Oxum, nos primeiros raios do sol, quando ela se levanta e se embeleza, no seu, é uma bacia sagrada que ela tem, onde tem um espelho, onde ela dá seus rituais de magia, onde ela adquire a fonte inesgotável de juventude e beleza, montou-se, botou suas pulseiras e entrou nos salões do castelo do Alafim, aonde todos os inimigos estavam mortos. Por quê? No banquete, Oxum envenenou a todos. Ela venceu a guerra sem derramar uma gota de sangue. Quando Alafim chegou, os corpos ainda estavam sendo retirados. E ele, surpreso com a astúcia da mulher, né, entendeu a capacidade que ela tinha e a temeu. O Alafim teme Oxum. Por isso ele tenta sempre escravizá-la e sempre privar-lhe da liberdade. Oxum sempre encontra uma saída, como se diz da água do rio, ou da água. Pelo lado direito, Otum. Pelo lado esquerdo, Ossi. Ló, pela frente. Lore, por cima. Né? A água sempre encontra o caminho. Pelo lado, pelo outro, por baixo, por cima. E se ela não consegue, ela arrasta. Então, assim, a força de Oxum está escondida atrás de uma beleza
e de uma delicadeza que vocês podem vir a se frustrar. Sejam cuidadosos, honestos e verdadeiros. Oxum aprecia a diretez. Seja objetivo. Né? Oxum aprecia isso. Né? E Oxum teve muitas histórias. Uma história quando ela teve seu filho Logum-Edé com Irelé, né? Na verdade, o que ela fez? Ela sentiu uma grande atração por um caçador que passava na margem do rio e ela lá na cachoeira, linda, maravilhosa, tintando, dourada. E ela pediu a Exu que fizesse um ebó para este caçador, este Odé. Né? E Exu prontamente serviu a rainha, né? Mas Exu é muito astucioso, muito medonho. Né? Ele foi até o caçador e disse: ó, a bela senhora do rio voltou seus olhos a você. Né? Oxum ódio ao ódio, né? Lore, né? Está sobre você. Os olhos da bela senhora do rio estão sobre você. E o caçador, então, sentiu-se envolvido. E Oxum veio até a margem do rio, contou-lhe histórias com seus perfumes, suas joias, seu raio de sol, iluminou a vida do caçador. E esse foi entrando no rio e ela foi levando ele, porque na fantasia dela, ela queria fazer amor com ele no ponto mais profundo do rio. E lá ela se deleitou e amou, e amou, e amou. E quando ela cansou, porque ela sempre cansa, gente, ela deixou ele ali e voltou para as margens do outro lado do rio, aonde a cachoeira murmurava histórias e cânticos dedicados à beleza de Oxum. O caçador não sabia nadar e se afogou, morreu. E ao morrer, foi consumido. E Oxum passou um certo tempo, chamou Exu e disse: escuta aqui, rapaz, como é que é essa história? Paguei para você fazer o ebó, e onde é que está o caçador? Não apareceu mais, não veio por mim, teu ebó não deu certo, viu? Então você faz o favor de me dar uma resposta ou devolver meu ouro. E Exu disse: olha, senhora Bela do Rio, sinto lhe dizer, mas a sua vontade fez com que o caçador fizesse o que desejava. Só que a senhora não o perguntou. Ele morreu. Ele não sabia nadar e se afogou. Oxum entrou em pleno desespero. Quando percebeu o erro dela, entrou em pleno e franco desespero. E ao passar dos dias, percebeu-se grávida. Estava esperando um filho do caçador. E então nasceu Logum-Edé, o príncipe do Ijexá. Oxum amava o filho Logum e odiava o filho Logum. Porque ele parecia com o pai e era filho do pai. Sabe, é complexo entender a mente de Oxum, porque na verdade ela amava e odiava o rapaz, porque ele parecia o pai, mas ela odiava porque lembrava do ato dela. E assim, quando ele estava em casa, ela atormentava, ela brigava, mandava para sair. Ele saía, ela chorava porque queria ele de volta. E assim foram as histórias dos dois por muito tempo. Muito tempo ele foi para a floresta, muito tempo ele estava pescando no rio. E Exu, indignado, começou a perseguir o rapaz. E perseguiu muito. Né? Queria matar o filho de Oxum. Oxum, então, procurou Orumilá, ao qual lhe aconselhou que buscasse as velhas mães, as Yasnilás, de grande sabedoria, aonde elas dariam uma solução para o problema de Oxum. Oxum, então, foi à casa de Yami Oxorongá e, ao entrar, pediu uma audiência com Yanilá, a grande mãe, onde Odudua ouviu-lhe a história e disse a Oxum: do que estarias disposta a sacrificar
em pró de sua prole. Ela disse que qualquer coisa ela faria em pró de sua prole. Note, eu não estou falando objetivamente só de Logum-Edé. Oxum é capaz de qualquer sacrifício em pró de sua prole, de todos os seus filhos. Ela tem essa capacidade, né? Tem manias, tem gostos, tem hábitos, né? Mas ela tem uma capacidade de sacrifício muito grande. Então, Oxum aceitou e Yami disse: tu serás destituída da noite. Teu descanso virará trabalho. Na noite, tu caçará na floresta os espíritos perdidos para serem encaminhados para Agbaiku, para a cabaça da morte. Será destituída de tua cor, de teu ouro, e vais empunhar o ofá, a laba, a bolsa, aonde vais carregar a labaniku, a morte. A morte daqueles que estão perdidos, né? Os espíritos que estão perdidos. E receberá ordens do teu chefe. Se serves assim, Oxum, é essa a proposta. Oxum aceitou sem titubear. Na hora, pelo meu filho, eu faço qualquer coisa. E assim foi. Durante o dia, ela passou mel no filho, ela alimentou, ela cuidou, ela mimou. Né? Mas ela não sabia que Exu, né, Oxeturá, filho dileto de Yami, Yami chamou o menino e disse: olha, terminou aqui. Não vais perseguir mais o filho de Oxum. E ele prontamente aceitou e resolvido o assunto. Daí Oxum terminou a lambeção do dia, e passar melzinho, e montar o menino com ouro, com turmalinas turquesas, feitou assim o pavão, né? A ideia também é o fazão e o pavão, então tá por aí. Começou a cair a noite, ela tirou todas as suas joias, botou num ibá, numa caixa, Milé Ouro, Casa do Ouro, né? E se encaminhou para a floresta. Chegou na floresta, lá já estavam as outras Yamis, porque assim, existem as grandes mães e existem exércitos de Yamis Oxorongás, né? Das primeiras 200 mais uma que vieram, que isso é uma outra história que é muito bonita também, que vamos falar de Moô. Hoje vamos nos concentrar em Oxum. E então, lá chegando, né, voltou, tirou tudo as coisas, deixou na cachoeira e se vestiu toda de negro. E daí uma das Yamis, uma das guerreiras, levou ela até o chefe dos caçadores. Ao chegar lá, ela se depara com o caçador que havia morrido, que chamava-se Inle, ou Inrelé, ou Ibualamo, dependendo do lugar, tem vários nomes, e ela encontrou a sua felicidade através do sacrifício. Salvou o filho e reencontrou o único homem que ela amou, que se chamava Inle. E Ieoque, durante o dia, vive nas águas doces do rio e na água da cachoeira, e à noite caça, em nome de Yami Oxongá, os espíritos perdidos, onde ela coloca em a sua bolsa Laba, Labaniku, Aniku Labo, inclusive tem um filme que fala sobre esse nome, né? E tem um pássaro também, tem a cabaça. Deem uma olhada nesse filme, é bem legal. Tem a ver com essa historinha aí, é bonita. E ali ela caça essas almas, entregando para que Yami coloque dentro da cabaça. A cabaça essa, de Badu, cabaça da vida, onde é regulado o tipo de Orum que essa criatura vai. Né? Então, Oxum tem a ver com o maior dos sacrifícios e a recompensa no momento do seu ato de amor maior. Então, sempre analisem que há uma finalidade lógica na ação
de Oxum. Sempre há uma finalidade lógica. Nunca é por nada. Tem uma música brasileira que fala: eu sou Nagô, sou da costa da mina, eu sou do lado de lá da maré. Candomblé do engenho velho, eu entrei pra me benzer. Ó, tinha palha pra descanso e água pura pra beber. A água veio da fonte, a fonte eu não sei responder. Eu não sei responder, a menina da fonte é quem sabe dizer que o azul é de Oxóssi, o branco é de Babaoque. Oxum bordou o seu vestido com a cor do amanhecer. Oxum é uma criança que esqueceu de envelhecer e toda vez que ela canta, a fonte para de gemer. Olha aí, ui, olha aí, olha, eu trouxe o milho branco pro pilão de Oxalá. Lembra a história de Euque, Inrelé, Logum, Exu e Ami Oxorungá, uma participação especial de Orumilá, sempre, Senhor dos Destinos. Oxum foi a primeira Iabá no Aie que iniciou os seres humanos através dos rituais e feituras. Ia Oxum Lo Alaibá, né? Senhora que contém os ibás, sabe? Toda essa parafernália de ferramentas, conchas, búzios, pedras, tudo é organizado por Oxum. A pessoa de Oxum adora uma lista, né? Adora uma lista e um carnê. A carnê é uma lista do que foi comprado. Então, né? Então Oxum iniciou Iselé. Iselé aprendeu a queda dos cauris, que existe o cauri Orumilá Ifá e Oxeturá, aonde Exu responde no jogo. Então Iselé aprendeu com Oxum, foi iniciado por Oxum, tornou-se um grande babalaô, um grande babalorixá, e era muito famoso na região nigeriana, na África, e em várias tribos, entre os Hausas, entre os Ibos e os Yorubás, entre os Marris, entre os Euês, os Efons, os Ebás, em suma, ele era conhecidíssimo, a ponto dele sentir-se tão orgulhoso e se achar mais importante que o próprio deus Orumilá, ao qual ele foi iniciado por Oxum e aprendeu os seus segredos. Orumilá mandou então Kidan, a serpente do arco-íris, Tangbi, Dambolá, Dani, viesse do Orum, e Iselé desapareceu para sempre, levado para o fundo da terra. Não tem nada a ver com o inferno católico, aonde queimará constantemente. Não, ele vai para um lugar aonde Exu vive, Eborá, e lá ele tem que prestar serviço para redimir o seu orgulho absurdo de se achar mais importante que o próprio Deus. Então isso também é uma dica daqueles que vestem o pano branco, aqueles que vestem a veste do orixá e se acham o próprio ou mais que ele. Oxum nos ensina nesse pequeno orik, nessa pequena história, o cuidado com o nosso orgulho, porque o orgulho é uma grande pedra a qual nós podemos tropeçar. Mas existem muitas outras histórias de Oxum. E nessa mítica infinita das histórias de Oxum, né, existe uma história muito interessante. Iê Adimun, senhora mãe dos Otás, né, teria muitas filhas, por isso existem muitos caminhos de Oxum. Né? Existe a Jagurá, a Jamildá, Ipondá, Ijexá. Muitos nomes são das localidades aonde o culto de Oxum era mais forte.
Então, muitas vezes a pessoa diz de Pondá, Ijexá, né? E assim por diante, né? Mas os caminhos de Oxum são muitos. Os caminhos das águas sobre a terra são muito, né? Então, a grande mãe, Yanlá, que é Edimum, mãe dos Otás, né? Durante o dia ela ensinava suas filhas, suas regras, como portar-se com dignidade e elegância. E ao final da tarde ela se recolhia ao fundo do rio, né? Oxeni no Omi, né? Oxum no Omi, a riqueza de Oxum vem do fundo da água, a riqueza de Oxê vem do fundo da água, o Du que trouxe Oxum para o mundo, né? E existia uma gobosa chamada Pandá. Pandá servia, cada Oxum trazia uma gobosa, uma pandá. E uma dessas pandás ouviu a grande mãe, a Yanilá, recitando seu ofó, palavras de poder, né? E aonde a magia acontecia, ela se transformava na grande serpente que deita no fundo do rio, na lama do fundo do rio, né? E ela aprendeu, fez orique e se autoproclamou orixá. Mas ela não se transformou numa cobra imensa, linda, belíssima, como uma cobrinha minúscula, arrasada, venenosa, perigosa, né? E assim ela foi largada ao mundo com a maldição de não calçar voo e nem morder acima da canela de ninguém. A qualidade é essa gobosa, Pandá, se volta contra ela tudo que ela faz. Então, sabe, a gente vai ver muitas maldades contadas sobre pessoas que nascem sobre esse desígnio de Pandá, né? Não estamos falando de Oxum, estamos falando da gobosa dela. Então, cada Oxum que carregava uma gobosa, Iê Delê, daí criaram Pandá Delê, Iê doou, né? Mãezinha doou, do ouro, do dinheiro, né? Tem a Pandá doou, e assim consequentemente. Então, todas as Oxuns, seguindo as regras de sua grande mãe, tomaram seu caminho, se tornaram senhoras de várias áreas da África, de várias tribos, e existia uma Idimun, também conhecida como Demun, que restou, porque ela que cuidava das irmãs, era assim, abaixo da grande mãe. Quando a mãe grande mãe se retirava, ela que tomava conta das suas irmãs. E essa moça, então, chegou a grande mãe e disse: minha mãe, minhas irmãs partiram, todas casaram, eu já não sou mais tão jovem, já não tenho lá tantos encantos. Não consegui ter um marido, não tive filhos. E a grande mãe, na sua sabedoria, disse: mas tiveste tuas irmãs, fizeste um bom trabalho junto a mim. E ela disse: mas eu não quero mais viver, eu vou para a floresta da morte, porque perdeu o sentido. E a grande mãe disse: encontre sua felicidade, mesmo que seja no Agbaico. E ela então se retirou, muito lacrimosa, chegou na floresta, procurando Iku, né, para que esse a levasse, que ela não queria mais. E então ela encontrou Ossain, né, o grande Ajeibo, o grande senhor feiticeiro da floresta, e contou a história para ele, ansiando que ele ajudasse a ela encontrar Iku, né? E Ossain encantou-se por ela e juntou-a pela mão e no meio da floresta, em uma clareira, ele mostrou o Ebé a Biku. As crianças perdidas da floresta, os desgarrados, os órfãos da floresta, os órfãos da vida. E deu a Oxum seus filhos ali.
e disse: esses são os seus filhos perdidos pelo mundo. Cuide, minha mãe. E Oxum, Dimun, Adimun, Demun, passou a cuidar das crianças da floresta, os perdidos, os solitários, os abandonados, a quem não restou mais nada. E ela dá o amparo e a doçura de volta para essas criaturas. E ali ela convive com Ossan, seu grande amigo, amor e senhor, né? E grande orientador. Então, essa Oxum traz essa história de amparo. Nunca se sinta perdido 100%, nunca se sinta só 100%, nunca se sinta diferente de ninguém 100%, porque Oxum vai lhe amar. Demon vai lhe amar da forma que você for. Preto, branco, cor-de-rosa, azul, lilás, rengo, torto, com olho, sem olho. Mana, não mana. Abadá, Oxum, Demon dará o afeto que você merece e precisa. Porque ela é a mãe que ampara os abandonados. Ora, eu, orei, eu. Então temos muitas histórias onde Oxum vence seus inimigos com astúcia, sem derramar uma gota de sangue, acolhe os desamparados e necessitados, cria suas guerras e confrontos, mas Oxum, quando tornou-se Ayabá, o Orixá, ela se derramou em ouro, leite e mel. Trouxe a vida ao humano, trouxe o amparo ao necessitado, o pão ao faminto, a água ao sedento. Houve na criação do Aie, quando Oxum veio para a Terra, todos tomavam conta de uma parte. Oxum, a água do rio, a água doce. Mas na hora que foram decidir quem governaria o que sobre o que, os orixás eborosos masculinos se reuniram e tomaram suas decisões. E Oxum ficou indignada. Oxum é a primeira feminista, ela impõe também, assim como Obá, como Oiá, são grandes feministas, como Nanã, né? Essas Iabás todas são exemplos de assumição de caráter da mulher junto à sociedade. Oxum, então, esteve junto aos Eborós e disse: mas como assim? Vocês tomaram todas as decisões, não me consultaram? Não consultaram a origem da vida? Não. Oxum é mulher. Ela não tem o poder de decidir. Nenhuma mulher o tem. A sociedade iorubana é meio machista, né? Então Oxum disse: muito que bem. O que ela fez? Nada. Apenas se retirou. E ao se retirar, a água doce virou sal, o mel azedou, como diz as filhas de Oxum, o mel azedou, o dendê ferveu, e ela retirou-se. Não nasciam mais pessoas, nem animais, nada nasceu mais. As plantas não germinavam, não davam fruto, a água secou, a terra recém-criada virou deserto. Os orixás, então, foram em comitiva ao Olodumare e Oxalá tomou o chefe de todos os orixás, chefe dos Eborós, Irmolés, e pediu ao Olodumare o que estava acontecendo, que o mundo que ele recém tinha criado, que eles tinham coordenado e ordenado, estava morrendo. E o Olodumare disse: Oxum, a criação foi chamada? Ele disse: não, é mulher. E Olodumare disse: então, vão até Oxum e peçam, porque sem a água doce não existe a vida. E todos os orixás botaram seu orgulhinho no bolso, bebê, e foram até Oxum. Lá encontraram ela vaidosa, bela, cheirosa, cheia de besteira. E Oxalá disse: Oxum, minha mãe, pedimos que tu volte e faça isso. Eu falei assim: não.
Oxum, senhora do rio, dona da vida, nós pedimos que você retorne. Não. Oxum, mãe da vida, por favor, retorne. Vaidosamente, ela disse que assim seja. Oxum agora se derrama em ouro, leite, água, mel e vida. Que a pomba do Orum desça até a terra. Adabaô do Xumafé, Ofé, Lerumô. E assim a vida voltou. E os orixás aprenderam que sem a parte feminina, nada viveria e nada aconteceria. E assim respeitaram Oxum e respeitaram as mulheres. Tem um outro feito que Oxum ardilosamente construiu, que é muito divertido. Né? O Olodumare escondeu no Aie a cabaça onde continha a sabedoria. Se diz Lapô, né, e Babô, a bolsa da sabedoria, e todos os orixás então foram em busca. Orumilá, paciencioso e sábio, encontrou. Oxum era a esposa então de Orumilá, a Petibi de Fá, e ela então resolveu ser ela a dona da sabedoria. Né? Gente, eu tô lutando com essa trufa, vocês não imaginam, tá? Vamos arrumar assim para ficar bonitinho. Pronto. Já tirei, já botei manadas de vez. Tô seguindo o Eric de Oxum, né? O que não é belo pode vir a ser. Então vamos botar um paninho colorido para ficar bonitinho. Ó, ficou com uma orelha aqui. Né? Só um time. Voltei. Deu para dar uma ajeitada, mas não ficou o bicho. E então Oxum esperou que Urumilá se recolhesse, seu sono, e pá, pegou a bolsa, a cabaça, o que seja, e prendeu embaixo de suas vestes. Montou-se muito bem, e todos os orixás tinham um prazo de chegada, e todos foram chegando, e Oxum se demorando, né? Vocês sabem que elas não gostam de cumprir muito horário. Mas é por causa desse Orique. Oxum não chega, ela estreia. Ela espera criar um frisson da sua chegada. E então, todos os orixás chegaram e por último veio Oxum, resplandecendo. E se autoproclamou Senhora da Sabedoria. Dizendo que ela tinha encontrado Labai Babô, né? Alai Babô e Alai Babô, ela seria então a Senhora da Sabedoria. E só que ela não sabia que Exu, que se transforma em qualquer coisa, veste qualquer pele, viu as armadilhas que ela estava fazendo, viu ela pegar o babadinho da sabedoria que estava com Orumilá e prender embaixo de sua saia. Exu se transformou em Eku, o rato, e comeu um pedaço dessa bolsa. E Oxum veio pelo caminho até o Orum e foi perdendo essas partes. Orumilá, quando ele já era novo, ele já era velho, né? Por isso a gente chama ele de um lá, porque ele já era velho, velho em conhecimento e sabedoria, e ele era mais lento. Então ele veio recolhendo os ibabôs, Ibabô, pela Oló Babô, junto com Exu, e colocando então em uma outra laba. Quando Oxum se autoproclamou, ela abriu a laba e lá não estava nada. Né? E então chegou Orumilá, dizendo que tinha encontrado em vários lugares pedaços da sabedoria.
Então, esse conto nos diz que Oxum, ela sempre tem grandes aspirações e ambições para a sua vida, né? E só que ela se fizer caminho ilícito, caminho errado, não vai dar certo. Faça pelo caminho certo. E isso, esse Orique, é para nos ensinar que nós podemos chegar a qualquer lugar pelo caminho certo. Então, Oxum nos ensina isso. E Orumilá, então, foi proclamado Deus da sabedoria, Babai Babô e Exu, guardião da sabedoria, né? Então, é esse o caminho. Gente, esse vídeo está ficando muito comprido. Existiriam outras lindas histórias sobre Oxum, né? Mas o vídeo fica muito longo. E esse Abametá, hoje, Ojó Abametá, dia da Ieyé, Ojó Ieyé, Ieyé Olodô, Ieyé Olodô Urô, Senhora das Águas Douradas do Rio, Mãe Benevolente, Iaculubu, todas as Iabás são Iasculubus, mãe que nos ninam. Mas Oxum é a mãe que nos conta as histórias para dormirmos. Ó, lá foi a trunfa dela. E agora ela vai ficar. Então, assim, gente, tenha um bom sábado. Ecobametá, né? E africanos de todas as cores, nascidos em todas as partes do mundo, ligados pelo Ibaborixá, Ibaorixá, que sejam bem coroados, que Oxum conte-lhes histórias bonitas, que vocês adormeçam felizes e acordem felizes e em paz. Que Oxum dê esse amparo aos desamparados, o pão para quem precisa, a água para quem necessita, a inteligência para quem precisa, e que nos jogue para um mundo preparado para enfrentar tudo, com elegância, dignidade e distinção, sem perdermos a nossa essência. Oxum, a essência da vida, nos ensina a preservar nossa essência. Axé Orixá e Ecoabametá a todos. Bobô.